Provinha Brasil. Ela vai avaliar o aprendizado do aluno e da turma. As meninas já estão prontas, mas os meninos também, é claro. Professora, vamos fazer a Provinha Brasil? Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a televisão da Câmara Municipal. Daqui a pouco nós teremos no plenário Fausto Arruda a 27ª sessão ordinária do ano de 2016. E durante o pequeno expediente, o primeiro secretário da mesa vai ler em plenário 5 projetos de lei ordinária, 3 projetos de indicação. E após a leitura, serão esses projetos encaminhados às respectivas comissões técnicas da Casa. E na ordem do dia, os vereadores vão discutir e votar hoje 11 projetos de lei ordinária, um projeto de emenda à lei orgânica, um projeto de lei complementar, um veto prefeitural e 15 requerimentos. Plenário da cidade, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Deodato Ramalho, do Partido dos Trabalhadores. O vereador Deodato foi o autor, ou melhor, o presidente da CPI da Coelce, que foi instalada aqui na Câmara para investigar possíveis irregularidades da empresa com os consumidores. E essa CPI está concluída e possivelmente hoje ele apresenta o relatório inicialmente no plenário. Vereador Deodato, obrigado pela sua presença e eu gostaria então que o senhor falasse sobre essa CPI que já foi concluída e só falta apresentar o relatório. Bom dia. Bom dia telespectadores da TV Fortaleza. Prazer estar aqui com vocês no plenário. Bom, na verdade, nós já concluímos, já há 15 dias atrás, salvo engano, os trabalhos da CPI, com a produção já do relatório final. E esse relatório, na verdade, ele já foi encaminhado para o Diário Oficial do município para ser publicado, porque a partir da publicação é que, de fato, a gente vai fazer os encaminhamentos que foram propostos no relatório produzido pelo relator, o vereador Joaquim Rocha. Resumidamente, na verdade, nós temos agora só que encaminhar para alguns órgãos, algumas instituições, né, que nós entendemos que sejam necessários para dar continuidade a algumas sugestões que foram oferecidas no relatório em relação a desdobramentos do ponto de vista de apuração junto a esses órgãos de algumas questões que foram detectadas em relação à má prestação de serviços pela Coelce. Nós vamos mandar para o Ministério Público, vamos mandar para o PROCON, para a ARCE e também vamos encaminhar para a Procuradoria Regional do Trabalho, tendo em vista que nós constatamos uma situação que envolve a utilização de trabalhadores sem o devido registro e eu diria até naquelas circunstâncias que nós encontramos, que trabalho com um trabalho análogo ao trabalho escravo. A Coelce compareceu, prestou os esclarecimentos e nesse tocante ela responsabilizou a empresa terceirizada, porque tem aí um outro desdobramento em relação a essa empresa terceirizada, que é a questão da utilização de um local, de um espaço ali no município de Maracanaú, inadequado e sem licenciamento para receber os resíduos sólidos produzidos pela atividade da Coelce. Vamos encaminhar, inclusive, também esse relatório para a Câmara Municipal de Maracanaú, embora devo dizer que, após o nosso flagrante realizado lá naquele local, a Coelce desativou e, inclusive, reconheceu a ilegalidade que estava sendo praticada ali, embora tenha transferido essa responsabilidade para a empresa terceirizada. O senhor acredita que as conclusões do relatório podem levar a Coelce a sofrer alguma penalidade? Sim, com certeza. Não na extensão do que foi colocado inicialmente. Por exemplo, uma das denúncias era de que a Coelce estava realizando cobranças indevidas. De fato, nós não detectamos isso. O que, de fato, sugeria que houvesse essa cobrança indevida foi uma situação provocada, como a própria Coelce acabou esclarecendo, e, de fato, nós temos elementos para confirmar
essas informações da Coelce relacionada à medição que é feita na casa nos diversos pontos de energia, nas casas, nas empresas, mas sobretudo nas residências de baixa renda, por conta de uma periodicidade que a Coelce faz essa medição e acabou numa modificação de rota que fez com que durante um mês você tivesse 2 leituras, mas isso não ocasionando prejuízo do ponto de vista financeiro, pelo menos do ponto de vista do valor da conta, porque na verdade você fez, por exemplo, nos 10 primeiros dias do mês, então você tirou a conta de 10 dias e depois foi feita uma outra medição naqueles outros 20 dias. Apenas houve uma fragmentação da conta, mas não 2 contas com o mesmo número de dias de medição. Agora, claro que nós entendemos que isso houve, por conta disso, é possível que tenha ocorrido um prejuízo aos consumidores de baixa renda, porque por conta dessa medição desencontrada, eles teriam perdido o benefício, né, de desconto dessa baixa renda por conta dessa situação. A Coelce, a direção da Coelce, né, e os técnicos que compareceram à CPI, né, mencionaram que era algo que já tinha sido corrigido e que, portanto, não iria mais ter esse problema. E uma outra questão também diz respeito à demanda, né, o atendimento da demanda por energia na cidade de Fortaleza. Há denúncias de que, de fato, a Coelce não vem atendendo, né, satisfatoriamente a essa demanda. As milhares de cidadãos e de empresas que necessitam de energia e que a Coelce não vem cumprindo os prazos estabelecidos para fazer essa ligação de energia ou para religação. No dia que nós ouvimos a Coelce, a direção da Coelce, a informação era que algo em torno de havia uma pendência, algo em torno de 14 mil pedidos de ligação. E essas pendências por variadas razões, né? Algumas das quais atribuídas aos próprios usuários por conta de não ter atendido determinadas exigências do ponto de vista da ligação da energia, mas também outras por, de fato, dificuldade da própria Coelce. O que nos foi dito nessa audiência, nessa reunião, foi de que no prazo máximo de 60 dias a Coelce estaria equalizando essa dificuldade e que iria, portanto, colocar em dia todos esses pedidos aí de energia na cidade de Fortaleza. Quer dizer que, na prática, a CPI da Câmara localizou algumas irregularidades? Sim, com certeza. Não exatamente, eu diria que dos 4 itens que eram exatamente o foco da investigação da CPI, que era atraso no atendimento dos pedidos de ligação de energia, cobranças indevidas e agressão ambiental, né, descumprimento da legislação ambiental do ponto de vista do destino final dos resíduos sólidos produzidos pela Coelce. Desses 3 itens, estou aqui sem recordar o 4º, mas desses 3 itens, apenas um, de fato, não houve a confirmação. Há uma outra situação que, inicialmente, ela não estava, né, digamos, como um ponto específico da CPI, mas como dizia respeito à própria prestação de serviço, que era mais ampla, né, um problema na prestação de serviço, que não estava sendo prestado adequadamente. Por exemplo, surgiu no decorrer dos trabalhos da CPI a informação de que, por exemplo, a Coelce não forneceria, em alguns momentos, principalmente na hora de pico, a atenção de energia adequada. Por exemplo, na tomada de cada cidadão, você tem uma escala de fornecimento da energia, que vai de, salvo engano, de 190 volts até 310, algo assim. No geral, nós sabemos que a nossa corrente aqui é de 220 volts. E havia uma informação de que se essa energia, quando ela sai menos do que isso, ela causaria 2 prejuízos ao usuário. Um prejuízo relacionado à danificação de equipamentos eletrônicos e elétricos, mas também uma interferência ou uma alteração na própria conta. Por conta dessa energia que não chegaria numa potência suficiente. Não conseguimos confirmar isso, nós tivemos, inclusive, 2 ou 3 reuniões no Centec, né, para poder colher as orientações do Centec, mas não foi possível, no espaço de tempo da CPI, que de fato tivesse feito os testes para confirmar isso. Inicialmente houve uma informação
prestada pelos técnicos da Coelce, inclusive com uma planilha. Ele fez lá uma demonstração para a CPI, de que, na verdade, é o inverso, que isso não alteraria, e se alterasse seria para menos, para diminuição da conta. O fato é que nós deixamos aí em aberto para que o Centec, que depois dessa nossa interferência, dessa nossa articulação, entrou em contato com a Coelce, e há uma possibilidade de que a Coelce faça aí um convênio com o Centec, para que o Centec possa acompanhar, porque pela lei de concessão, a Coelce já é obrigada a fazer esses testes. Ele faz periodicamente esses testes para saber se de fato a atenção está sendo fornecida adequadamente. E o que nós estamos propondo é que o Centec, como um órgão técnico do Estado, né, isento, possa fazer um acompanhamento desses testes, porque esses testes demandam muito tempo, porque tem que ser, né, espalhados na cidade, aleatoriamente, por amostragem, né, um número X de domicílios, né, que recebem a energia, e também com os horários, em vários horários, para que você de fato tenha um retrato fiel do que está acontecendo em relação a esse fornecimento de energia. Muito bem, plenário da cidade agora faz um breve intervalo e em seguida volta novamente conversando com o vereador Deodato Ramalho sobre a CPI da Coelce que foi instalada e foi concluída na Câmara Municipal. Aguarde um minuto só. Para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a televisão da Câmara Municipal. Estamos entrevistando o vereador Deodato Ramalho, do Partido dos Trabalhadores, que presidiu a CPI que investigou irregularidades na Coelce, irregularidades no atendimento aos consumidores. Doutor Deodato, depois de tudo que o senhor explicou, vamos admitir que a Coelce sofrerá alguma penalidade, não sei qual o termo correto aqui. E qual esse órgão que é competente para, digamos, multar, se for o caso de multa? Olha, são dois órgãos fundamentalmente que tratam dessa questão. O PROCON, aqui do município, que na verdade já tem lavrado algumas infrações contra a Coelce, por conta, sobretudo, do atraso na resolução dos problemas enfrentados pelos consumidores. O PROCON já vem fazendo isso. Aliás, nós tivemos, inclusive, reuniões, né, com a direção do PROCON, né, inclusive pegamos lá um apanhado relacionado à estatística dessas reclamações contra a Coelce e do atendimento da Coelce a partir da reclamação. E também a ACE, né, que é a agência reguladora aqui do Estado do Ceará, dos serviços públicos, das concessionárias, no âmbito do Estado, que na esfera, sobretudo, do cumprimento, né, das obrigações assumidas pela Coelce no contrato de concessão, também cabe à ACE. E também, destacando que nós estamos fazendo uma sugestão no relatório, que foi apresentada até pelo vereador Robert, mas que o conjunto da CPI acolheu, e sugerindo, né, ao governo do Estado, que agora no processo de renovação ou não da concessão da Coelce, que seja feita uma consulta à população cearense, né, relacionado a essa possibilidade de renovação. Evidentemente que eu não quero ser aqui, digamos, precipitado, de imaginar que esses problemas detectados pela CPI, eles sejam de tal ordem que possa comprometer, né, o próprio contrato de concessão. A Coelce, ao longo dos anos, vinha sendo reconhecida, e eu quero fazer justiça nisso, vinha sendo reconhecida pela ANAEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, como uma das operadoras mais eficientes no atendimento da população consumidora.
Contudo, nos 2 últimos anos, houve um decréscimo, houve uma fragilidade aí nesse atendimento da Coelce. O relatório, por exemplo, do ano passado, dá em torno de um percentual aí, salvo engano, de 26% de queda na qualidade dos serviços oferecidos prestados pela Coelce. Né? É um relatório já posto, que nós inclusive fizemos referência a ele no nosso relatório, e que, de fato, a própria direção da Coelce, no encontro com a CPI, reconheceu esse problema e que foi foi determinado pela ANAEL que a Coelce, de fato, resolvesse esse problema. E esse problema talvez resida aí num ponto que nós detectamos. A Coelce tem tido, ao longo dos anos, uma lucratividade muito grande, inclusive agora no ano de 2015 ela teve uma excelente lucratividade, e o que está acontecendo possivelmente é que não tem acompanhado, né, o auferimento de lucros não tem sido acompanhado com os investimentos necessários para que de fato não haja uma queda na qualidade desse serviço e no atendimento da nossa população. Agora, doutor Deodato, quando a CPI convocou, né, os diretores lá da Coelce, eles compareceram e as explicações deles eram convincentes ou os senhores achavam que eles estavam apenas tentando se explicar o que não era explicável? Não, eu tive acho não só eu, acho que os membros da comissão, a imprensa que estava lá, né, nós sentimos da parte da direção da Coelce muita tranquilidade e muita boa vontade de prestar os esclarecimentos. Inclusive, antes mesmo dessa audiência presencial, eles encaminharam, né, uma farta documentação relacionada a tudo aquilo que nós pedimos. Nós tivemos a dificuldade que nós tivemos foi que, de fato, infelizmente, né, a Câmara não dispõe de um aparato, né, humano e técnico que pudesse dar um auxílio maior aos trabalhos da comissão. Na verdade, não tivemos um auxílio técnico para que a gente pudesse, de fato, ter uma avaliação mais objetiva se aquilo que estava sendo colocado era verdadeiro ou se era, né, uma mera manipulação de palavras para tentar fugir às responsabilidades. Mas na nossa percepção, na minha percepção, né, não aconteceu isso. Acho que, inclusive, com a disponibilização que a Coelce fez nessa audiência, de não apenas vir a sua direção, né, o seu comando administrativo, mas vindo os próprios técnicos, né, engenheiros e administradores, sobretudo os engenheiros da Coelce, que nos deram esses esclarecimentos de natureza técnica. E não me pareceu que eles estivessem tergiversando, querendo enganar, inclusive foi reconhecido lá, por exemplo, essa questão da demanda reprimida, foi reconhecido que de fato estava havendo um problema, a Coelce não estava conseguindo atender, foi reconhecido, né, e imediatamente, quando nós fizemos a denúncia aqui no plenário da Câmara, que a imprensa também noticiou, no dia seguinte a Coelce mandou desativar lá aquele espaço ilegal que estava sendo utilizado para resíduo sólido. Eu acho que a gente não pode, de maneira nenhuma, por conta de uma posição política ou de até a crítica que se possa fazer ao trabalho que vem desenvolvendo para a Coelce, a gente não pode deixar de ser justo para não, né, cometer nenhuma leviandade. Quer dizer, então, na sua avaliação e na avaliação da comissão, foram satisfatórios os argumentos da Coelce e também os argumentos técnicos lá na universidade também foram muito satisfatórios. Sim, certamente. É claro que, tanto do ponto de vista daquilo que nós por exemplo, não comprovamos, como, por exemplo, essa situação de pagamento indevido, de cobrança indevida que a Coelce estivesse fazendo, isso realmente não ficou comprovado. E também em relação a essa outra questão que envolveu o Centec, porque essa nós não tivemos condição técnica de dizer se é verdadeiro ou não. Na exposição que foi feita pelos técnicos da Coelce, não seria real isso. Agora, é claro que nós, como leigos, não podemos afirmar aqui peremptoriamente que de fato é isso. Vai depender depois, obviamente, desse desdobramento
que o que o próprio Centec e a Coelce, segundo nos informou o dirigente do Centec, a Coelce se disponibilizou a fazer um convênio com o Centec e até porque já fez, em outros momentos já foram feitos esses convênios, para que o Centec possa, de fato, como órgão isento, como órgão técnico, né, científico, possa, de fato, atestar aquilo que a Coelce está dizendo. Muito bem, vereador Deodato Ramalho, agradecemos pela sua presença e por todas essas explicações técnicas que o senhor deu a respeito da CPI da Coelce, que foi concluída. E hoje os vereadores receberão o relatório, é isso? Na verdade, nós já entregamos esse relatório para a presidência da Câmara. Não tivemos ainda a oportunidade de ler o relatório no plenário da Câmara. Não previsto para hoje, mas estou tendo aí uma dificuldade que não sei se vai dar para fazer hoje. De qualquer forma, se nós não fizermos isso hoje, eu vou agendar com a presidência da Câmara para que a gente já reserve um espaço próprio para a gente fazer hoje, no período mesmo aí entre a ordem do dia e o início do grande expediente. Mas para não prejudicar os oradores do grande expediente, eu vou ver com o presidente hoje para que a gente defina uma hora exata para terça-feira, se nós não conseguirmos fazer isso hoje. Muito bem, vereador Deodato Ramalho, muito obrigado pela entrevista e Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como